A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária com ordem do dia 11 de fevereiro de 2025. Ordem do dia. Em segunda discussão, o projeto de lei do Executivo número 2 de 2025, que autoriza a doação de imóvel e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça, redação favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico, favorável. Esse projeto, então, está com vistas da vereadora Fernanda Correia, a qual eu passo a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes, a imprensa e servidores da casa. Antes de eu devolver meu pedido de vistas, eu quero dizer, então, como eu citei ontem na tribuna, que eu fui atrás de todas as respostas para minhas perguntas. Inclusive, ontem mesmo eu tive o acesso do último documento enviado pelo Estado, 10 de fevereiro de 2025, na qual fala assim: no caso concreto da parte dessa Secretaria do Estado de Habitação e Regularização Fundiária, nada obsta a permanência do requerente na condição do beneficiário. Então, volto a dizer, qualquer decisão tomada da exclusão da família, que eu citei ontem na tribuna, é de responsabilidade do município de Farroupilha. Eu serei favorável a esse projeto, porque eu não vou prejudicar nenhuma das 32 famílias que foram homologadas, habilitadas no último edital, 23 de julho de 2024, porque essas famílias devem ter, sim, os seus direitos garantidos, ainda mais na realização de um sonho tão esperado deles. E reafirmo novamente o meu compromisso com a justiça social e com a transparência nas ações públicas. Então, devolvo, o pedido de vistas, e a minha posição é bem clara: aprovar este projeto e garantir que as 32 famílias que estão no edital de 23 de julho de 2024 tenham o seu direito respeitado e possam finalmente receber as suas casas, até mesmo porque o caso que eu citei ontem está no Ministério Público. Se vocês não sabem, fiquem sabendo, já está no Ministério Público. Então, devolvo o meu pedido de vistas, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Fernanda. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra com o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa que está aqui conosco, autoridades, secretários. Quero cumprimentar a todos aqui. Só quero ler aqui o documento que chegou até as minhas mãos aqui, senhor presidente, para que a gente possa também ter um entendimento e amplitude dessa discussão, desse projeto. Que diz aqui o relatório, Adicionalmente, foi informado que as famílias foram selecionadas e aprovadas pela Comissão Técnica e pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, conforme registro em ata. Ressalta-se também que as unidades habitacionais estão em processo de construção com a previsão de entrega para fevereiro de 2025.
A Procuradoria Municipal, ao ser consultada sobre o caso, apresentou parecer no sentido de que não há regra específica no edital do programa para casos de falecimento de beneficiários, nem previsão para a transferência de inscrição a herdeiros. Além disso, Ilena Jaboski não adquiriu formalmente a unidade habitacional, não havendo que se falar em transferência para o filho. Nesse contexto, o falecimento do selecionado gera a sua exclusão do programa, salvo se houver orientação diversa por parte do órgão estadual. E aqui a gente vai lendo, senhor presidente, né, o que deixa claro aqui o compromisso do município de que, havendo qualquer ressalva, o município está à disposição, né, para continuar aqui esse debate, enfim, mas o que coloca aqui nesse momento, o objeto do projeto é a doação das 32 casas. Né, o que a gente precisa avançar nesse projeto é a doação. Agora, qualquer outra discussão, né, do direito, enfim, da família, eu acho que ela poderá ser ampliada, como colocou aqui a vereadora, né? Mas, nesta noite, eu acho que devemos votar o objeto do projeto, que é a doação dessas 32 casas, que algumas, inclusive, já estão prontas, outras estão em andamento, né? E aqui, então, coloca que foi passado pelo Conselho Gestor Municipal, né? Inclusive, que fazem, né, que compõem esse conselho, o AB, a FEA, no Chafar, Caixa, enfim, tem uma composição de todas as entidades aqui no conselho. Então, a minha colocação como líder de governo é que a gente vote nessa noite e possa aprovar, haja vista a temática, né, que está aqui nesse relatório, ela deixa claro aqui a posição do governo e deixa clara a posição aqui também da Procuradoria. Muito obrigado. Uma parte ao vereador Roque Cervenini. Uma parte ao vereador Roque Cervenini. Não sei se essas informações chegaram até a vereadora Fernanda. Chegou até você, Fernanda? Quase. Acho que o vereador Davi leu. Sim. Nós não recebemos essas informações, se puder socializar elas para a gente dar uma olhada também, porque a dúvida dela é a dúvida nossa também, né? Se, por gentileza, puder nos repassar. Claro, Roque, com certeza, né, está disponível até inclusive a ata, né, eu fui buscar aqui os documentos para que a gente pudesse se inteirar, mas já envio para a bancada do PSB também. E aqui ele segue falando, né, mas isto posto, né, os benefícios do referido programa são concedidos ao titular da família, no caso da senhora Ilena Jaboski, né, que é aqui referida. Em relação à sucessão da beneficiária, é importante verificar que tanto a legislação estadual como as normas específicas do programa não prevêem explicitamente a possibilidade de substituição da titular da família habilitada para outro membro da família, caso no seu falecimento. Então, aqui ele vai falando no seu relatório, são algumas páginas que não dá tempo para ler aqui, mas, em resumo, seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição da Franciele Bonassi. Questão de ordem, o vereador Roque Cervenini. Eu peço a suspensão da sessão por alguns minutos para ler o documento, né? Não tem como, o vereador diz que vai mandar para a bancada para nós ler quando? Depois da sessão? Eu já estou te enviando, se quiser ler tudo aí. Olha, se quiser ler, não, vereador. Se eu tiver tempo para ler. Então, eu... Se eu pedir é porque eu quero. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Davi. A questão aqui, vereador Roque Cervenini, não é questão do documento. Se o senhor tem interesse de ler, o senhor leia. É só o senhor buscar os documentos e ler. Mas agora o senhor vem para uma reunião aqui sem preparo, de não ter leitura, de não saber o objeto da causa, bom, aí é com o senhor, né? O documento está para o senhor que não passou. Vamos dar sequência, então. A palavra está com a vereadora Franciele Bonassi. Vamos ver. Peço que os colegas... A palavra está com a vereadora Franciele Bonassi. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, eu acho que o objeto aqui está claro, que é a autorização dos imóveis, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de...
Mas é que eu acho que a gente não pode... Tá. Um momento. A palavra está à disposição da vereadora Franciele Bonassi. Senhor presidente, então, o objeto do projeto está muito claro, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, dessa questão que a Fernanda abordou aqui, porque a gente tem nessa questão de ter uma mãe falecida, um homem, né, de 24 anos, órfão, então sozinho, sem rede de apoio familiar e diagnosticado com depressão, então uma doença mental, que a gente sabe que é grave. A gente ficou um mês debatendo nessa casa sobre saúde mental e agora a gente quer aprovar um projeto sem pensar numa pessoa, então, que está passando por essa mesma condição que a gente tratou aqui há tanto tempo. Eu acho que é inadmissível, né? Então, sim, vereador Davi, eu acho que a gente tem que abordar essa questão também, tratar, falar sobre a questão familiar dele, falar sobre ele e dizer que é inadmissível se esse cidadão não ganhar essa casa, que já foi homologada, então, e que estava, porque ele pertencia a essa rede familiar. Então, se ele estava junto com a mãe dele no momento da homologação, essa casa tem que ficar com ele. E eu vi que a secretária está aqui. Obrigado, secretária, por estar presente também. Eu acho que a gente pode abrir esse debate também depois, nós, vereadores, né? Se a secretária assim quiser, a gente pode ajudar e conversar juntamente com ela, mas o meu voto hoje vai ser favorável para também não prejudicar as outras famílias, então, que estão, né, que serão contempladas também. Mas, eu repito, a gente precisa falar sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Franciele. A palavra está com o vereador Juliano Balgardi. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar a secretária, nossa sempre vereadora Glória Menegotto, a imprensa Zé Teodoro, Adamati, enfim, a assessoria da casa, todos que nos acompanham aqui e de forma remota. Bom, primeira constatação, o que começa torto termina torto. O projeto A Casa é Sua, ele veio errado. Primeiro, pelo fato que foram desafetadas áreas institucionais do município. Ou seja, quando foram loteados os locais que hoje são bairro, se tirou a área verde. A área que era para construir uma escola, uma praça, uma igreja. Começou atravessado. Inclusive, nós votamos contra, porque faltou também algumas alternativas. Se comprou outros locais que não têm justificativa e não avançou. Então, primeiro ponto fica registrado. Segundo, se deu o andamento no processo, que bom que as famílias vão ser atendidas, porque assim a gente defende que tenha política pública de habitação, que elas possam ter moradia, tendo em vista que é uma necessidade básica e inerente de todo cidadão. E ainda mais aqui na nossa região, onde que o preço do valor imobiliário é muito alto e pessoas têm dificuldade de adquirir seu imóvel. Então, é um sonho, é algo essencial. Só que a forma como que as coisas começaram, elas foram avessas. Eu tomei conhecimento desse fato através da vereadora Fernanda e a gente lamenta, porque o edital ele ficou vago, ele não ficou completo. Ou seja, falha na elaboração. Então, isso é um erro administrativo que poderá custar uma residência para uma pessoa. Imagine, a pessoa perdeu a sua mãe, entrou em depressão e não vai ter a moradia. Isso se chama um exercício de empatia. Então fica aqui uma reflexão, mas é preciso pontuar mais algumas coisas do projeto. Primeiro, e fica aqui como anotado para se levar e registrado. Se próximo projeto habitacional que se pensar em Farroupilha, tem que se comprar áreas possíveis para habitação. Por exemplo, dá para conversar com as cooperativas, tem o Nuxafá, tem áreas que podem ser compradas, adquiridas, de interesse público coletivo, com o fito da compra para a construção das casas. Segundo, não dá mais para tirar áreas institucionais dos bairros para construção. Por exemplo, Cruzeiro não tem mais. Dá para citar também a própria questão ali, pontual, bairro 1º de Maio, que tem pouquíssimas, quase nenhuma área institucional, porque de muitos anos, e eu não estou atribuindo culpa, eu estou constatando um fato,
não fora adequado, não fora organizado e não tinha essa leitura. Tá? Então, fica ali. Não dá para, em detrimento de um grupo, prejudicar outro. Então, tem que ter um equilíbrio. As áreas institucionais pertencem àquela comunidade. Então, fica esse registro aqui que eu quero. Também, há uma preocupação minha, porque existem moradias que estão sendo construídas em cima de fossa, lá no bairro Alvorada. E, inclusive, no ano passado, nós trouxemos a esta casa parlamentar e não houve nenhum retorno. Então, eu fico preocupado, porque, recentemente, em abril, maio, nós tivemos uma situação no bairro onde eu resido, que a casa quase ruiu, porque ela foi construída em cima de uma galeria de esgoto. Não tinha habite, não tinha liberação, não tinha projeto. Era uma propriedade particular. Agora vocês imaginem, a Prefeitura de Farroupilha está construindo moradias populares com uma parceria do governo estadual em cima de uma rede de esgoto, em cima de fossa. É contraditório. Outro ponto, cabe também, toda vez que vier documentos que embasam, tem que encaminhar e tem que direcionar, e se puder apendiçar junto ao projeto de lei, encaminhar, porque essas informações, elas são necessárias. Mas, eu quero dizer que, mediante todos esses pontos que eu apresentei, eu voto favorável, porque eu acho que essas pessoas não vão poder ser prejudicadas, mas a gente lamenta por esse cidadão nessa situação, e claro, agora a gente tem informação que está no Ministério Público, cabe ele investigar e apurar, e aí segue os ritos. Voto favorável, presidente. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, presidente. Boa noite, caros nobres vereadores. Pessoal aí na plateia, a Tetela, a secretária Anitta, a ex-vereadora Glória. Analisando, então, o parecer da Procuradoria do Estado, então, o município ele está seguindo a lei, que todo mundo, hoje a gente segue uma lei, que é a lei federal, através da Constituição, isso é muito importante. Então, o município segue dentro da legalidade e da impessoalidade, né? Porque até a avaliação não foi feita em cima do filho, e sim em cima da mãe. Né? E até porque estamos aprovando hoje é uma lei para entregar as 32 moradias. Não é questão da aprovação, até porque não constam os nomes, não vai constar na lei aí, né? Mas aqui diz bem claro, na Procuradoria, aqui no manifesto, que além disso, Helena Jaboski não adquiriu formalmente a unidade habitacional, não havendo o que se falar em transferência para o filho. Neste contexto, o falecimento do selecionado gera a sua exclusão do programa, salvo se houver orientação de diversas por parte de órgão estadual. E aí fala ainda, né? Que não há regra específica para o caso do falecimento do selecionado. Também não há regra que permite a transferência da inscrição. Além disso, como não houve aquisição da unidade habitacional por Helena Jaboski, não há o que se falar em transferência para o filho. Neste contexto, o falecimento do selecionado gera a sua exclusão no programa, salvo se houver orientação estadual diversa. Isso é o Estado que está falando, Procuradoria do Estadual. Portanto, considerando o fato de que a administração pública deve sempre atuar em conformidade com os princípios de legalidade, o que significa que as ações devem estar estritamente de acordo com a lei e as normas estabelecidas. Então, aí que deu para ver o caso, está se seguindo a lei. E a lei está clara pelo manifesto da Procuradoria-Geral do Estado. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Silonei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador... Com a palavra o vereador Roque Servilini. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar também aqui as autoridades, nossa atual secretária de Habitação, a ex-secretária de Habitação, a Glória, a ex-secretária de Habitação, de Assistência Social, né, a Tetela, e demais presentes aqui. De fato, eu acho que aqui falta um pouco de sensibilidade para conversar com os vereadores, a começar que eu sou o primeiro vereador que ganhei 3 minutos para falar. Os demais, o vereador Davi deu 5 minutos a todos. Não sei se está errado antes ou está errado agora. Então, acho que falta um pouco de sensibilidade para o diálogo. Desde o início, desde a primeira sessão, desde a primeira entrevista que eu dei após as eleições, eu disse que eu sou e serei um vereador de diálogo. Agora, não queira me tirar para bobo, tá, vereador Davi? Se você recebeu um documento
cujos vereadores aqui tinham dúvidas, o mínimo que o líder do governo deveria era repassar os documentos. E não me passar por mensagem agora, 2 minutos atrás. Tá? O mínimo. Nem o Joel, que é advogado também, nem no fórum, quando tu tem lá para falar sobre um assunto, é usado desse expediente para o advogado se manifestar. Tem lá o seu tempo para analisar a documentação. Muito mais aqui. Então, nós entendemos que faltou sensibilidade, primeiro, com a família. Segundo, com as explicações aqui com os colegas vereadores, de modo especial com a vereadora Fernanda, que não veio os documentos a ela foi buscar. Tá? Então, eu acho que quando um vereador pede vistas nessa casa, ele pede por conta da sua dúvida. E a dúvida da vereadora Fernanda foi justificada ali na tribuna. Ela trouxe essa dúvida, e é uma dúvida importante, porque trata com a dor de uma família. Primeiro, com um direito legítimo que está na Constituição, que é a garantia à moradia digna. Tá? Temos aqui o presidente dessa casa, que foi secretário de habitação, que, aliás, só não fez mais porque o governo não teve compromisso com a habitação, o governo que passou. Não existe, a não ser esse programa, um outro programa que tenha beneficiado famílias aqui com casas. Então, eu acho que nós temos que fazer uma leitura importante disso. Então, primeiro, é aquele direito sagrado e constitucional de ter uma moradia digna, que foi feito através desse programa A Casa é Sua, que é um programa do governo do Estado, que o município entra com uma área de terra que foi solapado dos loteamentos populares, que tiraram a área verde e doaram para fazer as casas, quando poderia ser adquirida uma área de terra. Segundo, que me parece, essa questão do falecimento da pessoa que estava credenciada para receber a sua casa, faltou também sensibilidade por parte de quem foi conversar. Porque se não há previsão, também não há restrição. Existe uma lacuna de dubiedade aí. Então, se não há previsão no falecimento do que está escrito, do que está requerendo essa moradia, não há previsão de que seja transferido, mas não há restrição também. Imagina o poder do Estado, o tamanho do Estado e o tamanho da prefeitura, e imagina aquele lar, aquela dor de uma pessoa que quer a sua casa e vem a falecer e o seu filho não pode adquirir. A casa, quando foi para receber, teve um critério, e um dos critérios era a família. Uma pessoa sozinha, que tem renda própria sozinha, vivendo só ele, iria conseguir. A questão da família foi componente essencial para definir se tinha direito ou não. E aí, no momento que morre uma pessoa, aquela família não tem mais critérios. Essa transferência era uma transferência personalíssima, que não podia se transferir esse direito, ou não? Então, não vem aqui querer fazer discursinho que está tudo certo, passar pano, porque esse texto aqui, ó, que é da Secretaria Estadual de Habitação, diz textualmente aqui, ó, no caso concreto, da parte dessa Secretaria de Estado de Habitação e Regularização Fundiária, nada obsta à permanência do requerente na condição de beneficiário. Essa parte não estava escrita em português aqui, que não deu para ler. E nós temos aqui também a manifestação da Procuradoria Setorial junto à Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. De quem? Do Estado. Qual é o documento da Prefeitura? Qual é o documento do Executivo? Aqui, os 2 documentos que nós temos aqui são documentos do Estado do Rio Grande do Sul. A dúvida da vereadora Fernanda não é em relação à ação do Estado, é em relação à ação da Prefeitura. Quem tirou a família do benefício foi a Prefeitura, não foi o Estado. Qual é o documento que a Prefeitura trouxe aqui para justificar? É só isso. Qual é o documento que a Prefeitura mandou nessa casa para justificar? Pegou uma cópia da Procuradoria, que nem é a Procuradoria-Geral do Estado, é a Procuradoria Setorial da Secretaria de Habitação, e procurou um ofício aqui da Secretaria de Habitação. Mas isso é do Estado, e o Estado diz que não tem problema. Então, quem tem que explicar isso é a Prefeitura, e a Prefeitura não explicou. É simples assim. Nós vamos votar favoravelmente, mas eu creio que aqui faltou sensibilidade, faltou respeito a esta casa, faltou respeito à vereadora,
E faltou diálogo. Eu vi aqui hoje uma reunião com a bancada, com os secretários, podiam ter aproveitado e ter esclarecido aqui para a vereadora Fernanda. O vereador Davi disse que nós não tínhamos demanda com os secretários, por isso que a gente não conversou com os secretários, mas a vereadora Fernanda tinha uma demanda que poderia ter sido esclarecida aqui. Não foi. Obrigado. Conclui. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador Davi André de Almeida para encaminhamento ao vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, só quero deixar claro aqui para todos os vereadores, para todas as pessoas que estão assistindo, que ninguém está tentando fazer ninguém de bobo aqui. E quando a vereadora Fernanda trouxe essa temática, eu fiz uma reunião com a vereadora Fernanda, com a ex-secretária de Habitação Glória, vi o contexto do rapaz e o que hoje está em votação não é esse objeto. A minha posição é quanto... Eu não entendo da questão do direito, mas a minha posição e no entendimento daquele dia era que se estivesse homologado, eu acho que se teria continuidade de o rapaz ter a casa. Mas não é isso que a gente está debatendo, a questão social agora. Nós estamos debatendo uma questão legal, de doação de 32 casas para que todos possam receber no município. Eu fui buscar os documentos, assim como a vereadora Fernanda foi buscar os documentos, eu fui buscar me inteirar os documentos, e o executivo está aí para debater e para dar explicação para os assuntos. Então, só quero esclarecer isso, que a gente está com diálogo, conversando, né? Temos os documentos para quem quiser, por isso quem veio para Vossa Excelência aqui, pelo WhatsApp, também lhe entreguei em mãos aqui, o senhor me devolveu, mas eu só quero deixar isso com clareza para que a gente possa seguir aí o bom debate nesta casa, né, para que a gente possa atender as demandas da comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, colocamos em votação o projeto de lei do Executivo número 02, que autoriza a doação de imóveis e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço de projetos. Quero aqui aproveitar a oportunidade de saudar a secretária Anitta, a Tetela, diretora-geral da Secretaria de Habitação e Assistência Social, a ex-secretária e vereadora Maria da Glória. Também quero fazer uma saudação à Bruna Marim, primeira suplente do MDB de Bento Gonçalves, bem-vinda. E também saudar quem nos acompanha através da TV Serra, Rádio Miriam, redes sociais. Espaço dos requerimentos. Requerimento número 13, convite à Corsan. A palavra está com o vereador Juliano Baumgarten, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, é Baumgarten. Baumgarten. Não, é que é normal, a legislatura inteira o pessoal me chamou meu sobrenome errado, mas tudo certo, vamos lá. Qual é o correto? Baumgarten. E como é que eu falei? Baumgarten. Tá. E como é que é? Está aparecendo Chaves. Mas vamos lá. Presidente, vamos encaminhar então aqui o requerimento. Eu quero convidar então a Corsan. Eu propus a sugestão do Elton, que é o gerente aqui da unidade operacional de Farroupilha, que sempre é muito solícito, muito disposto a nos atender. E o que acontece? A gente está tendo uma série de notificações na cidade para a ligação do esgoto, para a ligação na rua, principalmente depois que a ETE do bairro Santa Catarina começou a operacionalizar. Então, é um assunto que tem gerado muitas dúvidas na comunidade. Inclusive, semana passada, na minha manifestação, eu disse, tem pessoas que, quando a Corsan passa, acreditam que é a prefeitura que está fazendo a notificação. E não se trata da prefeitura, se trata do serviço de esgoto, porque é uma das prerrogativas. E o que acaba acontecendo? Essas notificações elas estão chegando para os moradores têm até 120 dias para regularizar, e tem alguns casos que é muito mais complexo, que o nível da fossa está acima e as construções estão abaixo da rua. E tem muitas pessoas que têm nos contatado. Então, para saber como é que funciona o ligamento, o que vai acontecer, se vai encarecer a fatura, porque inclusive tem casos onde que as tampas
porque elas estão, entre aspas, chumbadas junto à calçada, a própria Corsã está fazendo a leitura, achando que já foi feita a ligação e já está cobrando uma taxa do esgoto. Ou seja, não fizeram. Então, o que acontece? Existem dúvidas. Se vai ser cobrado a mais de quem não fizer, qual que vai ser o preço, como que vai funcionar. Então, essas dúvidas, elas são fundamentais. E, inclusive, sexta-feira, né, Sense, que tu estava na reunião da UAB, estava o Sense, o Silo e o Schmitz, foi comentar sobre a Corsã e eu havia dito que nós tínhamos um requerimento para chamar a Corsã, para chamar a comunidade, para tirar essas dúvidas. Então, eu peço que seja aprovado e eu também peço que na noite que vier o representante ou a representante da Corsã, que a gente foque nesse tema, porque eu sei que tem muitos pontos, muitos problemas com a Corsã. A gente fala, tem historicamente a questão de falta de água em algumas localidades, tem a questão dos buracos quando eles vão fazer a obra que não conserta o direito, enfim. Só que eu acho que esse tema aqui ele é mais gritante e é o assunto de preocupação coletiva. Então eu peço que seja aprovado e que depois também a gente possa tentar junto, já pedir aqui para os nossos parceiros aqui, o Leandro Adamati da TV Serra, o Zé Teodoro da Rádio Miriam, para ajudar a difundir para a comunidade, que muitas vezes a comunidade reclama, fala da Câmara e não acompanha absolutamente nada. Então nós estamos propondo inúmeros debates sobre inúmeros temas pertinentes à realidade da comunidade farroupilhense. Então, peço a aprovação. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadoras, meus colegas vereadores, as pessoas que aqui se encontram, as pessoas que nos assistem através da TV Serra e todos aqui presentes. Tem também o colega da Rádio Miriam também aí que está nos prestigiando nessa noite, né? E eu gostaria de dizer que sim, é muito importante que venha sim alguém da Corsã. Eu estive falando com o Enio hoje pela manhã, ele já me deu algumas orientações de como vai funcionar, mas eu acho que é muito importante que ele venha aqui pessoalmente para que cada um de nós, vereadores, possamos tirar nossas dúvidas e esclarecer para a comunidade. O presidente ali da Corsã, hoje da manhã, falando comigo, o Enio, ele comentou que, sim, está sendo enviado as notificações, inclusive ele comentou também que está sendo orientado de como é para ser feita essa ligação dessa estação, então, de tratamento do esgoto, e que realmente, ele comentou que a partir de 6 meses, se não é feita a ligação pelos moradores, porque até a calçada, até onde existe a entrada, é por conta da Corsã, mas dentro das residências seria pelos moradores, né? E a partir de 6 meses, se não teria sido feita essa ligação, então seria começado a cobrar o início então da taxa, que seria de 70% do valor que é utilizado, que passa pelo relógio, no caso do esgoto, né? Então eu acho que é bem importante sim que ele venha até aqui, para que a gente possa sanar mais dúvidas, né? Não só aquelas que eu tive hoje da manhã, mas que nós todos aqui possamos, então, questionar ao Enio, então, para que ele possa sanar as dúvidas da comunidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Glaci. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Sevigny. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu creio, cumprimentar a imprensa aqui também, eu creio que precisamos fazer esse bom debate aí com a Corsã, principalmente no que tange às dúvidas, que são muitas. Semana passada mesmo, um morador ali do bairro Cruzeiro me questionava sobre a situação de casas que estão abaixo do nível da rua. Como será sugado esse esgoto das fossas, ou até depois mesmo dos banheiros, enfim, para dentro da rede. Sabe-se que vão ser rede de sucção, mas se ela estiver abaixo do nível da rua, como será feito? E a nossa região aqui, por ser uma região de topografia acidentada, vamos dizer assim, ela vai ter muitos e muitos casos desses, né? Só não tem tanto que nem Bento Gonçalves. Cumprimentar também a suplente de vereadora de Bento, né? Então, eu acho que é um bom tema para a gente debater, mas eu também acho que o vereador, o professor Juliano, está certo no sentido de que a gente possa focar especificamente nesse tema. Senão a gente vai falar da
da transposição do Bertarello para o Buratti, como já foi uma fake news que já circulou por aí, depois não se concluiu. A gente vai falar de rede de água, vai falar de abastecimento e etc. e tal, e não vamos ter produção. Então, eu acho que a gente tem que focar nesse ponto e tem que ver se realmente é o Elton o encarregado disso, ou se não for ele, então que o requerimento requeira que compareça a esta casa a pessoa habilitada e qualificada e com autoridade para tratar desse tema. Porque senão vai ser uma pessoa que vai levar recado, aí não resolve, né? Tem que vir aqui e dizer o que vai ser feito, e quando vai ser feito, e como vai ser feito, se tem custo, qual é o custo disso. Então é isso e obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Só eu queria contribuir com esse requerimento, e eu concordo com a colocação do vereador Roque. Eu acho que nós devemos, talvez, porque tem um superintendente agora, a EGEA, né? E talvez, se nós direcionássemos à instituição, eu acho que seria o caminho melhor, porque o Elton, ele também é o nosso coordenador aqui, mas tem hoje, com a privatização, tem um outro coordenador ali, que então, pode ser, concordam? Então, vou colocar em votação com essas alterações sugeridas. Os vereadores que estiverem de acordo, então, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de número 14, registro da Frente Parlamentar de Proteção da Defesa Civil. A palavra está com o vereador Darlan de Jesus, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadoras, vereadores, ao público presente, a minha amiga Bruna, advogada de Bento, a nossa assessoria, que presta um serviço fantástico, então, para o bom andamento dos nossos projetos. Sobre o requerimento, a Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil tem por objetivo buscar soluções integradas e inovadoras para a proteção da população e a redução dos impactos causados por desastres naturais. Para tanto, mostra-se necessária a avaliação do cenário atual no que tange sistemas de alerta, o fortalecimento das equipes de resposta emergencial, a capacitação da população e a implementação de políticas públicas voltadas para a redução de risco. Vale salientar também o trabalho conjunto com as forças de segurança, poder público, voluntários e os jipeiros. Então, eu peço o apoio dos colegas, peço também o apoio da população para que esse projeto saia do papel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlan. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 14. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de número 15. Registro de Frente Parlamentar da Segurança Pública. A palavra está à disposição do vereador Joel Antônio Correia, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui e também de suas casas. A segurança pública é um dos pilares fundamentais para a qualidade de vida da população, sendo dever do Estado e direito de todos. No entanto, a complexidade dos desafios enfrentados por uma cidade como Farroupilha exige a participação ativa do Poder Legislativo Municipal, na busca por soluções eficazes e articuladas. Haja visto que vários municípios vizinhos já têm áreas dominadas por facções. Neste contexto, a criação de uma frente parlamentar de segurança pública na Câmara de Vereadores se apresenta como uma iniciativa essencial para fortalecer as políticas de segurança no município. Uma frente parlamentar de segurança pública permite a criação de um espaço de debate permanente entre os vereadores, representantes das forças de segurança, sociedade civil organizada e especialistas da área. Por meio deste grupo, será possível analisar e propor medidas concretas para a prevenção e o combate à criminalidade, além de acompanhar e fiscalizar a implementação de ações e investimentos destinados à segurança municipal. Outro aspecto fundamental é a articulação entre os diferentes órgãos responsáveis pela segurança, como Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil e Ministério Público. Essas coordenações possibilitam uma atuação mais eficiente e integrada, promovendo a troca de informações e o desenvolvimento de estratégias que atendam às reais necessidades dos farroupilenses.
Ademais, a Frente Parlamentar pode trabalhar para viabilizar a obtenção de recursos estaduais e federais para projetos de segurança, bem como incentivar a implementação de programas voltados à prevenção da violência, como iluminação pública eficiente, ampliar o cercamento eletrônico da cidade, iniciativas de educação e capacitação profissional para os jovens em situação de vulnerabilidade. Por fim, a segurança é um tema que transcende disputas partidárias e deve ser tratado como prioridade por todos os representantes do Legislativo Municipal. A criação da Frente Parlamentar de Segurança Pública representa um compromisso efetivo dos vereadores com a proteção da população e a construção de uma cidade mais segura, justa e pacífica para todos os cidadãos. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Joel. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 15. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço de requerimentos. Passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de até 3 minutos para a manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, a vereadora Franciele, com a bancada do PDT. Senhor presidente, obrigada. Quero saudar aqui minha filha Clara, né, e meu marido que estavam aqui também. Saudar a Débora também, que vem essa noite nos prestigiar. E eu vou fazer uma fala aqui que eu não gostaria de fazer, mas a gente entende que é importante. E todas as semanas chegam até o nosso gabinete demandas como essa, né? Ontem eu falei na tribuna sobre a questão dos monitores, hoje a secretária Flávia já entrou em contato comigo, ela também, o Gustavo, então estou aguardando novamente as informações, né, que não foram repassadas da outra vez, então estou aguardando novamente. Mas eu venho falar aqui, e a Débora me autorizou, então por isso que eu venho falar sobre isso, que a Laura, a filha dela, teve a vaga negada na escola há 2 dias, então, de iniciar o ano letivo. Então, assim, é inadmissível que a gente tenha visto que isso tenha acontecido. Outro momento também aconteceu, eu levei até a secretaria, a gente conseguiu, então, né, fazer todo o acolhimento da família e conseguiu reverter essa situação. A questão agora da Laura, ela foi feita toda a inscrição direitinho, ainda lá em novembro começou as inscrições, né, foi feita a homologação, foi feita previsibilidade com a Laura, que é autista nível 2 de suporte, não verbal, ainda utiliza fraldas, material escolar comprado e uniforme comprado da escola, porque essa vaga estava certa já. Mas daí, quando a Débora foi lá conversar com a escola e falou, então, que a Laura era autista, que a Laura precisava de acompanhamento para trocar fralda, que a Laura não é verbal, a vaga não existe mais. Então, isso não é a primeira, mas eu espero que seja a última mãe que venha até o meu gabinete para falar sobre isso. Porque, público? Não, não era vaga contratada, essa não. Então, eu espero que seja a última mãe que venha até o meu gabinete falando sobre isso. Por quê? É lei. A gente tem que cumprir, a criança tem que estar na escola. Existe uma lei de inclusão. E não está sendo cumprida. Então, exatamente, constitucional, aqui os meus colegas vereadores estão bem chocados também, mas eu quero fazer essa fala porque eu gostaria que o líder do governo levasse também a secretária essa situação, conversasse com a Débora também, ela está ali, depois, se o senhor quiser conversar. E a gente precisa tomar, então, a gente precisa, né, dar para essa família uma resposta rápida, porque a aula começa daqui a 2 dias e a filha dela precisa estar na escola. Ela tem uniforme comprado, ela tem material comprado, a família está toda organizada já para esse volta às aulas. Então, a gente precisa, né, precisa dar um retorno para essa família e eu espero que seja rápido. Obrigado, senhor presidente. Hoje era isso. Obrigado, vereadora Franciele. A palavra com o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Roque Severino. Quero ficar nesse mesmo tema que a vereadora Fran aborda, e até ler uma parte da mensagem aqui de uma mãe. Fiz a inscrição pelo site da prefeitura para a escola, pois esse ano, pela idade, começa as aulas. Anexei o laudo médico
e a vaga foi liberada. Mas a diretora da escola recusou, por conta da criança usar fralda em função de um problema que a criança tem. Então, esse fato aqui que a vereadora Fran levanta não é caso isolado, viu? A Secretaria de Educação já vinha com problemas antes e não vai mudar. Não vai mudar. Não preciso explicar por que não vai mudar, né? Nós temos esses problemas e nós temos o problema da escola Eugênio Ziero, lá de São José da Linha República, lá do interior, é a última comunidade, depois é Pinto Bandeira e Nova Roma. Essa comunidade tem uma escola chamada Eugênio Ziero. E não tem crianças de número suficiente para ter o pré-escolar lá. Então, eles têm que se deslocar até a Janssen. Até aí tudo bem. Se não tem 10 alunos, a lei diz que não pode fazer lá, enfim. O problema é no deslocamento. Eu já falei nessa casa. Eles têm que pegar ônibus de linha. O ônibus lá do Mandelli, que não tem nada a ver com o Mandelli faz o trabalho dele, mas pega pessoas que vão no ensino médio, pessoas que precisam ir para a Janssen, ou precisam vir para o centro de Farroupilha, e tem crianças de 4 a 5 anos junto, sem monitor. Levamos o conhecimento da secretária, a secretária passou 1000 mensagens, não foi resolvido. O Conselho de Educação ficou a dar uma resposta, não deu resposta ainda, talvez esteja estudando. Falei com o prefeito disse que ia falar com a secretária passou mensagem para as pessoas lá, disse a mesma coisa. O vereador Davi, parabenizar pelo esforço, falou com a secretária, ela diz, vamos colocar um monitor na primeira semana. Quer dizer, isso é um assunto que a gente já tinha essa informação. A primeira semana, a criança tem 5 anos, Valandro. Depois ela tem 5 anos e 1 semana. 4 anos. Não resolve? Então tem que ter um monitor junto. Pensa se fosse o filho do prefeito, do vereador, da secretária. Seria da mesma forma tratado? Alguém já disse, a escola pública vai ser boa o dia que o filho do prefeito, do governador e do presidente da República, dos vereadores, estudar na escola pública. Saudoso Eduardo Campos. Agora, nós estamos fazendo um requerimento para solucionar isso aí com cópia para o prefeito, obviamente, para o Conselho Escolar e para o Ministério Público. Vamos tratar sempre no diálogo. Quando o diálogo não resolver, nós vamos fazer requerimento e tomar as providências necessárias. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição do líder de bancada. A palavra está com o vereador Davi André de Almeida, pela bancada do PP, Partido Progressista. Senhor presidente, também fico nessa temática aqui, conforme o vereador Roque Cervenini abordou aqui a fala. Realmente estive em contato com a secretária de Educação, secretária Flávia, né, e me coloca essa situação que terá o acompanhamento, então, nos primeiros dias. Mas, claro, há uma necessidade de se analisar, né, esse tema, e ela me colocou, então, que o prefeito tem esse conhecimento e estão avaliando isso, né. Também, Fran, já vou levar ao conhecimento dela, né, esse teu pedido aqui, também da Débora, né, que está aí, para que a gente possa trazer uma solução, pelo que me consta que não tem monitor e falta auxiliar de apoio, né, para que a gente possa ver. Então, já vou passar para ela aqui, tendo retorno, a gente já informa e entra em contato com a mãe também e contigo, tá, Fran? Obrigado. Obrigado, vereador Davi. Palavra o líder de bancada, Silonei Monteiro, pela bancada do MDB. Só queria fazer uma retificação aqui. Eu estive hoje de manhã falando com a secretária municipal, a Flávia Zanfeliz, e eu questionei sobre essa questão que a Fran levantou, e ela me disse no ato ali que em nenhum momento ela deixou de responder as tuas mensagens. Sempre respondeu todas e não tem nenhuma... bom, então, porque tudo que tu perguntaste, ela respondeu. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra, o líder de bancada. Sem nenhum. Encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores, pelo tempo de até 2 minutos, para falar de ações do seu gabinete e assuntos de interesse coletivo. A palavra está com o vereador
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Balgarta. Bem rapidinho, entrar na pauta da educação, tem muitos problemas. E no passar dos dias a gente vai ver a questão da inclusão, a questão da falta de monitores, isso vai acontecer. É fato, teve problemas quando tentaram contratar uma terceirizada lá de Manaus, teve que judicializar. Tem solução, pode ser caseira. Faz um processo seletivo, cria o cargo, é algo permanente. A inclusão, ela não é temporária, ela é permanente. Ou seja, precisa funcionários públicos para isso. Não tem outra alternativa. E quantidade necessária. Não vai ser o primeiro, não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro. Esse assunto vai se repetir, eu tenho certeza, todo ano. Todo o ano de 2025, 2026 e assim sucessivamente. Quero falar duas outras questões também bem importantes, dizer que hoje nós nos reunimos no Legislativo em Ação, onde que, provavelmente no mês de março, nós faremos um painel onde que convidaremos o diretor Ricardo Pérez, da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, para tratar sobre as obras do pedagiamento, que foi uma pauta que o meu colega vereador Amarante muito trabalhou na legislatura passada. A gente precisa continuar ficar em cima da concessionária, dialogar e cobrar. Então, vai ser pauta do Legislativo em Ação. O primeiro vai ser com isso, agora a gente aguarda a data. Segundo, fazer um convite, então, para quem quiser assinar. Nós estamos entrando nessa semana com um projeto de lei para acrescer ao Código de Posturas os temas no que tange perturbação do sossego público, o escapamento aberto e o som automotivo. Já temos 7 assinaturas e quem quiser se somar conosco é bem-vindo. Então, o Gelson amanhã vai estar disponibilizando no grupo, que é um assunto importante e a gente precisa debater e resolver isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Roque Sevenini. Senhor presidente, eu quero levantar aqui uma situação e pedir uma atenção até para nós registrarmos aqui com o nosso cara da MAT, da TV. Nós recebemos uma informação de cidadãos ali da região do Caravaggio, de que aquele asfalto que sobe aí da Busa em direção ao santuário, primeiro que ele está ainda com todos os problemas de buracos na pista em função das chuvas. Mas até isso talvez não seja o maior problema. A preocupação maior dos moradores é com os eucaliptos que estão às margens daquele morro, daquela encosta. E como nós já tivemos uma infeliz situação que um eucalipto que veio a solo e acabou vitimando um ciclista na rodovia dos Romeiros, seria prudente que a Prefeitura Municipal, ou juntamente com um órgão responsável e qualificado para tanto, que pudesse fazer uma vistoria em loco, para ver se não tem alguma situação com eminente tombamento de algum eucalipto ali, que possa vir a solo e prejudicar a vida de alguma pessoa, ou quem sabe até ter fatalidades ali. Então, faço esse registro. Vamos fazer um requerimento depois por escrito, mas inicialmente eu gostaria já de antecipar essa minha fala aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Eu gostaria de informar então que nessa sexta-feira, às 14 horas, nós teremos uma reunião com os executivos da CSG, junto com todos os empresários, ou com muitos empresários, da região ali do Viveiros Beto, onde tem aquela curva perigosa que foram colocados os pirulitos, e acho elogiável a iniciativa, inclusive, da CSG em querer ouvir os empresários para saber qual a demanda, né? Porque eles não tinham conhecimento que algumas empresas iriam se instalar ali, empresas que vão ter um tráfego de ônibus, aliás, de caminhões muito grandes, né? Então, eles comentaram que agora é o momento de se poder conversar sobre isso, porque o projeto ainda está sendo construído. Então, na sexta-feira, nós teremos essa reunião com os empresários e a CSG, e depois eu comento, então, sobre qual foi o desfecho desse assunto. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhuma vereador quiser fazer uso da palavra, então está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Então, quero agradecer a todos que aqui
estão nos prestigiando. Agradeço as pautas que foram trazidas e os debates que todos nós proporcionamos, mas eu quero fazer uma solicitação aos nobres colegas vereadores, que nós procuremos não pessoalizar as discussões e nós tenhamos respeito entre todos. Obrigado. Encerrado o espaço do presidente, nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.